Bora agora para a segunda pergunta. Deixa eu ver aqui. A segunda pergunta, elas estão vindo pelo nosso grupo de WhatsApp e faz parte da nossa proposta de perguntas e respostas para todos aqueles que entram em contato com o nosso trabalho. Pode ser pelo WhatsApp, o nosso grupo do WhatsApp. Eu vou colocar o acesso aqui aqui na descrição do vídeo. Quem quiser entrar no grupo, e as perguntas serão respondidas por vídeos. Vocês vão receber os vídeos primeiro no grupo, só para vocês, para mais reflexão, e depois eu posto na playlist do YouTube. E vocês podem compartilhar também com quem vocês acham que seja interessante, né? A nossa segunda pergunta, ela veio do Afonso. O Afonso tem um canal no YouTube, também eu vou colocar o link do canal dele na descrição desse vídeo, tá certo? Bem, a pergunta dele é o seguinte: por que hoje há pessoas que estão com muita vontade de voltar a viver os tempos de adolescente e juventude? Hum, essa pergunta é boa para mim, né? Que já estou na fase idoso, né? De terceira idade, né? Diz que é a melhor idade, mas melhor idade também tem as coisas piores. Assim, envelhecer não é tão fácil quanto a propaganda diz, mas tem muita coisa boa. Bem, aí vamos lá, Juventus. Antônio, o seguinte, são vários os motivos. Primeiro, que existe um padrão na nossa cultura de que ser jovem é a melhor possibilidade. Então, se você não é jovem, você precisa parecer jovem. E isso está muito forte, assim. É uma coisa muito forte. A indústria da beleza, ela é toda focada na juventude, a moda, as roupas. Às vezes, por exemplo, é difícil a gente encontrar uma roupa feminina, por exemplo, que não deixa a barriga de fora, sabe? E assim, ninguém. Eu com 18 anos, eu não precisava ir na academia para não ter barriga. Com 25, aliás, com 35, eu ainda não tinha barriga, embora já tivesse filhos. E esse padrão cultural de beleza, ele pesa muito. Então, aí a gente pode entender de diversas formas. Por exemplo, eu ando muito em conflito com o meu cabelo branco. Eu até queria fazer ele ficar todo branco de uma vez. Aí, o que que eu, aí eu, e aí eu entrei em conflito com esse padrão, com essa exigência de que a gente precisa parecer jovem, de que ficar velho, você perde valor de mercado, sabe? Ficar velho na nossa cultura, o idoso na nossa cultura, ele não é valorizado, ele não é reconhecido como alguém capaz. É, e isso é um padrão cultural nosso. Em outras culturas pode ser diferente, né? E aí, qual o comportamento? Você não explicitou qual o comportamento da pessoa que faz ela querer ser adolescente, aspas. Porque adolescente tem um padrão de rebeldia. Às vezes, uma pessoa hoje com 50, 40 e poucos anos, 60 anos, eu estou com 65, faz uma transição de carreira. Isso pode ser visto como uma rebeldia, como um não alinhamento com o que é o padrão de ter 60 anos, de ser avó, sabe? Você parecer com aquilo. E aí você não se dispor a parecer com aquilo. Aí, por exemplo, você pode ver uma mulher quando está na menopausa, e hoje tem muitas mulheres e muitos homens que nessa faixa, eles estão sozinhos. E isso é muito desafiador, Juvencio, porque aquela fase que você já tinha vencido, que era de buscar relacionamento, encontrar um parceiro de vida, você parece que você volta lá atrás. Parece que a roda girou e você caiu no mesmo lugar. Só que aí você não é mais, você não tem mais 20 anos, você não tem um corpo jovem, você não tem uma aparência jovem, você já não se veste como um jovem, entende? E aí esse momento, ele cria, e aí eu estou te falando por experiência própria. Você tem um choque quando você se olha e vê o tempo que passou e o que você se tornou, os comportamentos que você assumiu, que você adquiriu, mesmo sem perceber. E isso pode ser lido como querer voltar na adolescência, na juventude.
como uma forma de rebeldia. Você querer transformar a sua vida, querer viver vidas diferentes, querer ter experiências diferentes. Eu costumo dizer que nós somos uma geração que estamos tendo a oportunidade de viver várias vidas em uma. Atendo muitas mulheres e homens com 40 anos. Um homem, por exemplo, que eu atendi o ano passado e ficou muito marcado para mim, ele já tinha fechado o checklist da vida dele. Ele tinha filhos, tinha uma família ok, tinha um padrão de material de vida bom, uma empresa, e ele repetia para mim: é, minha vida acabou assim, não tenho mais o que fazer. Você já fechou o checklist, entende? E aí você vai viver até os 80, até os 90, o que é que eu vou ficar fazendo 30 anos? Então, são vários os componentes, e às vezes essa coisa de dizer querer viver como um adolescente faz parte de um julgamento. É. E aí outras vezes, você não viveu na sua adolescência. Muitas gerações, as gerações, a minha geração mesma, ou gerações próximas da minha, ou mesmo hoje ainda tem muita gente tendo que adultecer muito rápido. Não teve a oportunidade de viver uma adolescência, um momento mais tranquilo, onde não precisava se preocupar com a própria subsistência, não precisava, como a gente diz, lutar pela vida, que esse padrão, luta também é um padrão, entendeu? E aí a pessoa pode se proporcionar isso, de alguma forma. E às vezes a gente vê isso no modo de vestir, aí quando a mulher se sente assim, ela pode se ver nessa. Por que que a indústria da estética é tão forte? Por que que agora os homens também entraram nessa dinâmica, entendeu? De seguir modelos físicos. Eu coloquei um artigo no Substack, eu acho até que para ser publicado ainda, que eu já escrevi, sobre essa coisa de ter um corpo atlético, de ter um corpo de academia, um corpo musculoso, barriga de tanquinho, com 50, com 60 anos, é uma exigência cultural, compreende? E isso envolve aspectos nossos também, coisas que a gente não viveu, às vezes constituiu família muito cedo, engravidou muito cedo, e sente falta dessa fase. E aí a gente vai envelhecendo fisicamente cada vez mais, a gente não aparenta a idade que tem. E cria esse atrito, esse conflito com o que é exigido. Então, a gente precisa cuidar com os nossos julgamentos. É, as gerações de hoje, eu vejo dos meus filhos, os meus netos ainda são muito pequenos, que os meus filhos tiveram filhos mais velhos, com mais idade, mas a gente está ficando adolescente também por muito tempo. A gente está indo para a universidade muito novo, com 17 anos, 16, para a faculdade, e daí com 24 já está formado, e aí com 30 ainda se sente como tivesse 20. Quer dizer, essa questão etária, ela hoje é, é, como se fala, é um espaço de muito preconceito, porque as coisas não estão como antigamente. Antigamente, com 40 anos, uma pessoa já era um adulto, quase um idoso, com 50 era um idoso. Eu costumo dar de exemplo assim, o Juvencio, que o Balzac é um escritor francês muito famoso, ele nunca ele escrevia contos. É assim, escreveu milhares, ele é muito famoso, né? E ele ficou famoso quando ele escreveu um artigo, como é que se fala? Não é artigo, acabei de falar o que que é, um conto sobre uma mulher, né, de verdade, que ele conheceu naquela época, uma mulher de 30 anos, e que ela era independente. Ela era diferente do padrão da época para mulheres de 30 anos. E ele escreveu esse conto sobre ela, e foi aí que ele ficou famoso. Foi com esse conto que ele ficou famoso. E eu costumo dizer, se Balzac existisse hoje, ele teria escrito a mulher de 50 anos, que é de 30 lá de trás, do século passado. Você compreende? Então as coisas estão mudando. Agora, a pressão cultural é muito grande, tanto sobre as mulheres, sempre foi maior, mas hoje os homens foram incluídos, uma pressão estética, de você ter um corpo de determinada forma, de você se vestir de determinada forma, do que é atraente, do que não é atraente. Compreende? Então tem muita coisa envolvida. E às vezes é realmente uma fase que você pulou na vida.
e que de alguma forma você ainda sente falta e você acaba se comportando daquela forma. Mas isso é um comportamento, gente. Isso é uma coisa que eu trabalhei também aí atrás, comentei sobre isso na resposta da pergunta da Karine, e agora eu vou reforçar aqui. Não confunda comportamento com identidade. Às vezes a gente se comporta de uma forma até que nem a gente sabe por que que fez aquilo, entendeu? Então, por exemplo, a gente vê uma mãe se vestindo como uma filha adolescente. Não é à toa, nada é à toa. Ela está expressando algo dela, né? Um medo da velhice, da idade, uma discrepância da gente ver uma geração tendo tantas oportunidades que nós não tivemos, e aí a gente pensa, eu posso? Posso realmente. Tem pessoas hoje indo para a universidade com 70 anos, com 75, para se tornar médico, advogado, aí a pessoa fala, não, mas por que que você está fazendo isso? Não vai dar nem tempo de você trabalhar. Gente, é o tempo de realizar os nossos sonhos, de expressar a nossa essência, de realizar sonhos que ficaram arquivados. Às vezes trata-se só disso, né? Não precisa radicalizar, mas às vezes trata-se só disso. Olha, não é uma pergunta fácil de responder. Eu espero ter respondido, tá certo? E a pergunta pode ser feita novamente, porque sempre tem vários viés, vários caminhos para se chegar em Roma. Vários caminhos para se chegar em determinado comportamento. Nada é à toa. Combinado? Então, espero de alguma forma ter atendido a sua necessidade de compreensão, de uma compreensão mais ampla. O sistêmico vai dizer sempre assim: inclua isso, que isso não vem do nada. Isso, isso é um sintoma de alguma coisa, de uma tentativa de resgatar algo que ficou perdido. Resta saber o quê? Às vezes não é a melhor estratégia para resgatar isso que a gente realmente deseja, tá certo? Às vezes não é. E daí a gente percebe que não é e recua. E tudo bem. E tudo bem. Um abraço e até a próxima pergunta. Vou